que Paulo disse isso à igreja de Corinto, né? Eu não vou com vocês com sabedoria humana. A igreja de Corinto queria Paulo com eloquências de palavra, né? Com técnicas, com táticas. Pode falar, professor. O professor Saulo. E ele disse: não, eu venho com vocês com humildade e com o evangelho simples, Jesus crucificado na cruz. A simplicidade da palavra. Então, a gente estuda a hermenêutica e a homilética, mas mesmo estudando, né, quem tem que ter o domínio é o Espírito Santo. Né? Então eu quero que o pastor Miguel e o pastor Marcelo abram o mesmo texto, né? Mateus 7:7. Mateus capítulo 7, versículo 7. Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Amém. Pastor Miguel? Lendo aqui então, diz assim, Mateus capítulo 7, versículo: pedir e dar-se-vos-á. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Amém, né? Jesus, ele vem desde o capítulo 5 com os discípulos, né? No Sermão do Monte, começando lá com as bem-aventuranças, e ele começa a ensinar os discípulos, né? Ali o princípio da caminhada dos discípulos no livro de Mateus, e ele ensinando, ele começa a ensinar muitas coisas aos discípulos, né? Sobre o agir, sobre a maneira de se portar, sobre o que dever ser. Ele fala de sal da terra, luz do mundo. Ele ensina sobre a oração do Pai Nosso, né? Não a repetição da oração do Pai Nosso, mas o modelo de oração, né? Ele ensina muitas coisas. Ele diz no final do 6, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e ele vem vindo no 7, ele começa a ensinar para os discípulos como os discípulos devem se aproximar do Pai. E aqui ele diz algo interessante no 7, né? Depois ele dá continuidade desse texto, mas nós vamos trabalhar só nesse versículo, né? E ele diz: pedi E dar-se-vos-á. né? Quando a gente começa a entender dessa maneira, e aqui nós temos 3 atitudes: pedir, buscar e bater, né? Então, quando a gente começa dessa maneira, pedir e dar-se-vos-á, nós estamos recebendo de Deus uma certa liberdade. Deus, ele está nos dando, Jesus aqui ensinando para os discípulos, né? Está dando para os discípulos uma certa liberdade. Porque ele diz pedir, mas ele não bota regras aqui nesse versículo. Ele diz: pedir e dar-se-vos-á. E quando o pastor Marcelo, a gente expressa o nosso sentimento dos nossos pedidos, das nossas necessidades, nós estamos expressando os nossos desejos. Estamos expressando aquilo que queremos, né? Muitas vezes até nem precisamos. Mas há uma expressão de liberdade. Há uma expressão de liberdade do meu pedido, do meu querer diante de Deus, né? E o Senhor Jesus, ele está dizendo isso: pedir, né? Então, a gente quando ora, né, a gente pede tantas coisas para Deus, né? Claro que muitas coisas a gente não pede para nós em si, né? Eu tenho praticamente alguns pedidos que eu faço para mim, e eu sei que eles são menores do que o que eu faço para a minha família e o que eu faço para os outros, né? 2 pedidos, pastor, na verdade, assim, relacionado 2, mas são 3 que 2, um pedido é na sequência do outro,
que eu faço sempre para Deus, o Salmo 51, versículo 11, eu digo para Deus o que Davi disse, não imitando Davi, né? Mas no sentido do versículo, não me retires da tua presença e nem afaste de mim o teu espírito, né? Eu faço essa oração, e o que Jesus disse na oração do Pai Nosso, no capítulo 6, não me deixe cair em tentação, né? E também na sequência, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia, quando a gente pede, pastor, ele tem uma conotação espiritual muito grande. Porque Jesus está mandando, né, e ele fala na Bíblia mais adiante que a gente se preocupe com aquele dia. Porque o Pai sabe o dia de amanhã. Ele diz, né, basta o dia o seu próprio mal. Então é uma conotação espiritual de uma confiança tamanha que amanhã a minha preocupação vai estar em Deus. Hoje eu peço, pão nosso de cada dia, não deixe faltar hoje. Porque Jesus ensinou isso aí, nos dai hoje, né? Então eu faço esses pedidos para Deus, além de alguns dons espirituais, né, que faz parte da oração. Mas Deus aqui ele está nos dando essa liberdade, pastor, do pedido. Então ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Então a gente tem essa colocação dos nossos desejos diante de Deus, das nossas necessidades, né? Daquilo que precisamos, ou que achamos que precisamos, daquilo que queremos pelos outros, pela família, né? Eu oro por conversão de pessoas, eu creio que vocês também oram, né? Então a gente tem essa liberdade do pedir, né? Não há uma restrição. Não há uma restrição, né, para que a gente, aqui nesse versículo, possa dizer, não, isso eu não posso pedir. Aquilo que eu falei, pastor, quando a gente está mais perto da realidade, mais consciência a gente tem do nosso compromisso, da nossa vida cristã. Então a gente vai aprendendo o que deve pedir e o que não deve. A gente vai selecionando os pedidos, né? Então a gente tem essa liberdade aqui do pedir, de colocar diante de Deus, de se expressar, né? Lá em Colossenses 4, versículo 6, eu acho que é Colossenses 4, o senhor pode me ajudar aí, versículo 6 diz que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma, antes devemos levar a Deus todas as nossas petições, através da oração e da súplica. Então Deus está dizendo que todas as nossas petições devemos colocar diante de Deus. Isso é uma liberdade que Deus nos dá, né? Tragam a mim, falem, conversem. Olha aqui, conversa com o Pai, o que vocês estão precisando, né? O selecionar a gente vê depois, que a gente sabe que Deus ele vai trabalhar em cima do que vai ser útil para mim, né? Então a gente tem, pastor, essa tal liberdade. Eu não sei se o senhor pegou a Bíblia, se o senhor queria comentar alguma coisa ali. Não, o senhor... Isso. Não, eu estava pensando ali, no senhor falando a questão do pedido para Deus, né? E tem uma das orações que eu me identifico, acho que foi o próprio Davi que fez, que ele disse, né? Deus, não me dê demais para que eu não me esqueça de Isso. ti. E também não me dê de menos para que eu não murmure contra ti, né? Então, eu tenho feito essa oração aí. Mas é uma verdade, é uma realidade, né? Porque, na verdade, tudo que nós temos na terra aqui, com exceção do Espírito Santo, é passageiro, né? Tudo isso aqui vai se terminar e nós não levaremos para o céu, né? E Jesus disse que nós devemos pensar nas coisas celestial, lá do alto, celestial. Isso é interessante a gente saber selecionar isso aí, porque nessa liberdade que Deus nos dá, pedir e dar-se-vos-á, né? Lá adiante Tiago diz, né, pedi e não recebeis, porque pedis mal,
né? Então a gente aprende com a nossa vida a ir selecionando esses pedidos. Mas temos essa liberdade diante de Deus, de pedir, de colocar diante de Deus, de orar e dizer: Senhor, eu creio que eu preciso disso, ou eu preciso disso, né? Temos essa necessidade. Senhor, temos isso, temos o culto campeiro precisa de aparelho, a gente coloca isso em oração, né? Coloca diante de Deus. Mas o segundo ponto, o que fala? Pedir e dar, buscai e encontrarei. Buscai. Então agora já começa a tomar um corpo, um volume diferente. Porque nós temos a liberdade de pedir. Mas Deus, na sequência, Jesus ensinando os discípulos, ele diz: tu pediu, agora busca. Então, já começa a não só o meu pedido a Deus, como uma atitude minha de querer fazer algo pelo que eu pedi. Me dá um minutinho aí. Claro, pastor Miguel, com toda certeza. Eu tive agora, nessa saída que nós tivemos aqui, fomos até o Tony, e daí no domingo, não no sábado, né? Nós, na sexta de noite, nós pousamos na casa da minha filha. E depois, nós, na saída ali, nós sempre fizemos uma oração, né? E aí nós peguei uma Bíblia e comecemos a meditar sobre ela. Ela disse assim: pai, a minha oração hoje é agradecimento. Eu digo: amém, minha filha? Deus te abençoe pelo agradecimento. Eu digo: mas Deus, Jesus, ele nos ensina a pedir? Não é feio pedir? Não é feio. Não é feio pedir. E ali, Deus me levou, né, mais um pouquinho adiante. E eu disse, falando ali, né, em espírito, meu genro, minha filha, o meu neto, o Gabriel e a dona Fátima. Eu disse assim: ó, Deus, ele manda nós pedir. Por quê? Porque a nossa oração tem que ser com intimidade, que nem tu comigo, com o pai aqui. É essa intimidade, né? E aí Deus me levou um pouquinho mais adiante. Eu digo: ó, e a mulher sabe, ela edifica a casa. Exato. E a palavra caiu no coração. Amém. Glória a Deus. Então, está dizendo aqui agora: buscai, né? Vamos dar o exemplo. Está ali a esposa do pastor Marcelo e ele pede água para ela. Ela ouviu. Mas ela, por um motivo ou outro, não vai trazer a água. Mas o pastor Marcelo necessita da água. O que faria o pastor Marcelo? Buscar. Eu gritaria mais forte ainda: me traz água! E ela vai dizer: ainda espera. Ia se mover nessa direção, né? E aí, então, o pastor Marcelo, o que ele vai ter? Uma atitude, um compromisso. E o que Deus nos ensina com isso? Que muitas vezes, nos nossos pedidos, naquilo que nós queremos, nós temos que ter um movimento, uma responsabilidade, uma determinação no que precisamos. Por exemplo, pastor Marcelo, o senhor pede para Deus sabedoria. Deus lhe ouve. Mas aonde o senhor buscaria a sabedoria? Demorou, Senhor. Na palavra. Sim. Porque normalmente a gente encontra a resposta na palavra. Mas se o senhor não abrisse a Bíblia para ler, qual seria a sua responsabilidade com o seu pedido? É verdade, estaria sendo omisso ao meu pedido. Então, nós temos a liberdade de pedir. Mas nós também temos que ter o compromisso e a responsabilidade e a atitude de buscar o meu pedido. Oração. Eu peço para Deus, como eu tenho dito, né, que eu quero trabalhar na obra. Mas eu não vou em igreja nenhuma, eu sou cristão. Que obra eu vou trabalhar? Nenhuma.
porque eu não estou tendo a responsabilidade com o meu pedido. Então, a segunda parte que Deus está nos ensinando é uma responsabilidade de tomar uma atitude, de ter um compromisso, de fazer algo. E eu preciso fazer esse algo. Então, eu não posso ficar parado. A pessoa muitas vezes, né, ela pede um emprego para Deus, mas ela não se levanta para ir procurar um emprego para Deus. Ela não se levanta para ir procurar um emprego que ela pediu para Deus. Mas ela está pedindo um emprego. Mas ela não toma uma atitude, ela não tem uma responsabilidade, um compromisso com o pedido que ela fez. E Deus está dizendo, então, na segunda parte, aqui para nós, nos ensinando, Jesus ensinando os discípulos, faça alguma coisa. Tome uma atitude. Por que Jesus está ensinando? Porque ele sabia que ele ia ir para o céu. E os discípulos iam dar início à igreja. E esses 3 anos e meio foi uma preparação para os discípulos. Fale, pastor Miguel. E o importante disso tudo, né, pastor? Desde ali do 5, na verdade do 13 em diante, né, que ele ensina ali, né? Não, começou no 5, né, o Sermão do Monte, né? Sermão do Monte. Isso. Né? Ele selecionou antes os discípulos, né? E a gente vem notando e vendo que ele vai alinhando a coisa. Ele vai alinhando. Sim. Vai alinhando, né? Eu sempre converso lá em casa, e quando eu chego nessa palavra que eu falo, minha esposa está ali, eu sempre digo, nós temos que afinar a coisa, né? Sim. E é isso que Jesus fez, né? Ele pediu, buscou aqui, mas aí nós estamos mesmo a nossa atitude e vamos caminhar nessa direção. Nessa direção, porque senão não tem como a coisa acontecer, né? Coisa não acontece. Pode até acontecer, mas vai faltar algo, né? Não vai estar fechado. Porque tem situações, pastor Miguel, né? O homem, ele trabalha no natural, Deus, ele trabalha no sobrenatural, né? Então, por exemplo, o pedir é meu, está no natural, né? A atitude de buscar alguma coisa está comigo. Então, eu tenho que ter essa responsabilidade de buscar. Uma pessoa que ela não tem, aqui falando do cristianismo, que ela não tem uma vida de oração, que ela não tem uma vida de oração que eu digo, ter aquela continuidade, de orar sempre a Deus, né? De não ter uma leitura bíblica, de não ter uma frequência de cultos, de ouvir a palavra, ela está fadada ao fracasso no cristianismo. Ela está fadada ao fracasso, né? Porque a tentação vai vir, a gente pode ver lá em Mateus 26, 42, depois que eles saíram do Getsemane, que Jesus disse, vigiai e orais para que não entreis. Sim. Na oração do Pai Nosso ele diz, não nos deixe cair, mas lá, depois que ele sai do monte, ele diz para que não entreis. E quando o cair é diferente de entrar. Para mim entrar em tentação, eu tenho que ter fracassado. Então os discípulos tinham deixado de orar 3 vezes que Jesus foi orar e eles estavam dormindo. Eles estavam dormindo. As 3 vezes. Então Jesus disse para eles, vigiem e orem. Ou seja, eles não tiveram a capacidade de ficar acordado orando. Mas então vigiem e orai para que não entreis em tentação. E normalmente, pastor Marcelo, a pessoa que ela tem uma vida fracassada espiritualmente, ela entra em tentação toda hora. Então Jesus está nos ensinando aqui, pedir, tudo bem, tu está pedindo, tu está colocando o teu desejo, mas agora ele está dizendo, vai atrás, tome uma atitude, tenha um compromisso, tenha uma responsabilidade. Eu pergunto, pastor, como é que eu traria uma palavra para hoje se eu não lesse a Bíblia, se eu não estudasse, se eu não meditasse? Qual a responsabilidade? De procurar algo que me levasse a trazer uma mensagem.
Eu tinha uma outra mensagem, eu estava ouvindo uma pregação, então eu ouvi isso e entendi essa mensagem. Então nós devemos pedir, mas também devemos nos levantar e buscar aquilo que pedimos, tomar uma atitude. Há muitos cristãos que eles estão sentados esperando a banda passar, desculpe o termo aqui. A banda já passou e eles não viram. Né? Então, cuidado. Faça algo para você. Isso é semelhante, né, pastor? É o alimento, né? O alimento. Alimento. É o alimento, porque o alimento, ele dependendo do crescimento da criança, ele vai se dando o alimento. E nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, a melhor coisa que nós temos é buscar na palavra de Deus, nos aprender a fazer o alimento para que nós venhamos se fortalecer. Exatamente. Porque senão nós vamos sempre comer o alimento que vão dar para nós. Entendeu? Agora, se nós buscar, né, ali nós vamos aprender a fazer o nosso a tempero, ter uma atitude, uma atitude e se firmar na rocha, que é Jesus, né? Agora, pastor, olha só como passou o tempo. Agora nós vamos para a última parte, que Jesus ensinando aqui os discípulos. Pedi, buscai e se abrirá. Batei. O que significa para nós batei? O que significa isso para nós? Humanamente falando, é insistir, né, naquilo ali. Insista. Insista, não desista. Por que nós estamos batendo? Porque nós não temos a chave. Nós não temos a chave. Mas isso me faz ter uma atitude de fé. Isso me faz ter uma atitude de fé. Então eu vou bater porque eu sei que do outro lado há alguém que pode me ajudar. Então eu vou bater porque eu sei que do outro lado está a solução para os meus problemas. Então eu vou bater porque eu sei que do outro lado eu tenho ajuda. Isto então provoca a minha fé e a minha perseverança. Porque a nossa vida espiritual, ela tem essa sequência do pedido, da busca e da fé. E eu não posso desistir. Pastor, eu estou tão feliz de ouvir isso aí, sabia? Porque eu venho lendo isso aqui e venho buscando isso aqui para me entender isso aí. Glória a Deus. E hoje aqui o Espírito Santo está me revelando muita coisa. Glória confirmando a Deus. o meu coração, sabia? Ô, glória, viu aí, pastor Marcelo? Como a mensagem, ela é... É de Deus. E é uma coisa que a gente, uma palavra que a gente vem repetindo e muita gente prega, né? E hoje Deus está me alicerçando. Viu que bênção, né? Então, agora Jesus nos ensina, ei, tu orou, tu pediu, vai atrás, tu tá batendo, agora aprenda a ter fé. Aprenda a esperar. Aprenda isso, porque nem tudo, pastor, é como eu quero, nem tudo é como eu peço, e nem tudo é como eu penso que buscando eu vou conseguir, porque agora eu estou batendo, e falando espiritualmente, agora Deus está me ouvindo, e é Ele que vai decidir se Ele abre a porta ou não. E aqui está uma chave onde muitos acabam voltando para trás, desistindo. Porque as pessoas não conseguem entender esse processo da espera em Deus. Esse processo da fé, esse processo da perseverança da vida cristã. Porque muitas vezes nos tornamos crentes mimados. Deus não me deu. Eu não vou mais. Pedi, Deus não me deu. E a gente acaba culpando tudo que tem à nossa volta. E muitas vezes Deus está só nos dizendo, espera, estou pegando a chave. Estou pegando a chave, já vou abrir, e a gente dá 2 passos para trás. Perde a bênção. Não esperou a porta.
E Deus, então, aqui a palavra nos ensina a ter fé, a ter perseverança. Porque Ele já vai abrir a porta. Amém. Porque Ele já vai nos atender. Só que dentro da nossa necessidade. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe. Ele sabe o que precisamos. Mas nós devemos colocar diante dele todas as nossas petições através da oração e da súplica. A súplica é aquele choro derramado, aquela necessidade do clamor diante de Deus por algo mais forte. Então nós colocamos isso diante do Senhor. Então eu bato. Agora eu estou provocando a minha fé, a minha perseverança. Esperando que do outro lado há um Deus que me ouviu meus pedidos, que viu que eu me levantei e fui até Ele. Eu gosto de um texto que tem em Hebreus, o livro de Hebreus é fantástico, que está ali no capítulo 4, no 15 e no 16, né? Que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Nós falamos isso aqui a semana passada. Então devemos nos aproximar do trono da graça confiadamente, a fim de receber graça no tempo oportuno. Glória a Deus. Então, eu peço, eu vou atrás, eu bato e eu espero a porta abrir. Exercite a fé, exercite a esperança, pastor Marcelo. Que maravilha, e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos vendo, elas têm desejos, elas têm vontades, né? E elas muitas vezes já pediram, porém não perseveraram nos seus pedidos. Primeiro não buscaram, né, os seus pedidos, depois não perseveraram nos seus pedidos. Então, as três atitudes... Pastor, eu só quero fazer uma colocação aqui de algo que totalmente fora do texto, né? Mas que me veio à mente agora, a misticidade do cristão. O cristão, ele é muito místico, né? E eu sempre digo, eu ensino, pode haver controvérsias, eu não me importo com isso, a pessoa pode perguntar, mas eu ensino que um dos grandes erros que a gente faz é o jejum de Daniel. E por que eu digo isso? Porque Daniel, ele jejuou por 21 dias. Mas ele disse, vou jejuar até obter a resposta. Ele não declarou 21 dias. A resposta veio em 21 dias. Que se a resposta viesse em 60 dias, Daniel continuaria. E o anjo disse para ele, desde o primeiro dia tu foi ouvido, mas o príncipe da Pérsia impediu da resposta chegar. Então Deus, ele sabe o que eu estou pedindo, mas há um tempo do meu recebimento. Se eu desistir, eu sei que Daniel, ele não desistiria, que levasse 100 dias. Então eu não posso fazer por 21 dias. Aí, pastora Bárbara, ó, vamos seguir. Porque eu não... Vamos seguir. Viu? É a resposta? Eu não posso fazer por 21 dias, porque Daniel não definiu 21 dias. Não limitou. O que Daniel definiu foi, lá quando ele chegou no reino da Babilônia, que o chefe dos eunucos queria dar para eles a carne, e ele sabia que a carne era contaminada, era uma carne que era oferecida a eles. Ele disse, não, por 10 dias me dê legumes então. Isso ele definiu. Mas lá no jejum de Daniel, no capítulo 8, capítulo 6, capítulo 8, que ele teve a visão, ele não definiu tempo. Então as pessoas fazem jejum por 21 dias. A bênção veio no 21º. No 21º dia, mas ele foi ouvido no primeiro. É forte demais, Brasil. É o culto campeiro aí, levando conhecimento para todos aqueles que querem receber mais de Deus.